E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Landson Silva do canal Matemática na Vida Real. Estou trazendo para vocês aqui uma aulinha bem resumida sobre função afim, conhecida também como função do primeiro grau, beleza? Qual é o objetivo aqui? É atentar para a aplicação dessa função e para a modelagem de questões que aparecem em alguns concursos, beleza? Então não vou ficar me atendo a definições formais, a explicação muito teórica, muito matemática. É simplesmente aplicação direta para você ver como as questões cobram esse conceito, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Só para a gente entender um pouquinho melhor sobre a função, eu tenho que uma função afim ela vai ser definiçãozinha, uma ideia, na verdade, da função. Chama-se função afim, uma função definida por f de R em R, onde a e b pertencem ao conjunto dos números reais e que f de x é igual a x mais b para todo x pertencente aos reais. A lei de formação dela é dada por f de x igual a x mais b. Bom, ela é uma função que está definida dos reais nos reais, ou seja, os valores de x são números reais e os de y são números reais, domínio e contradomínio, e você tem que ficar ligado basicamente na estrutura dela, certo? Na lei de formação, que ela é do tipo f de x igual a x mais b. Ela é também conhecida como função do primeiro grau, porque isso daqui é um polinômio de primeiro grau, de grau 1, onde a variável, certo? O maior expoente da variável é 1, beleza? Então vamos lá. Como você trabalha isso daqui? Você vai ter funções, por exemplo, do tipo f de x igual a 2x mais 1, certo? Onde você tem aqui o a valendo 2 e o b valendo 1. É um tipo de função afim, certo? Você tem do tipo, um outro exemplo, f de x igual a menos 3x mais 2. Aqui no caso o a vale menos 3 e o b vale 2, beleza? Então, isso daqui é a estrutura. Bom, o que você tem que ficar ligado em relação à questão? Eu vou dividir aqui em alguns tipos de questões e algumas palavras que podem aparecer no enunciado para caracterizar isso daqui. Você vai ver função do primeiro grau quando você tiver questões falando de crescimento linear, decrescimento linear, quando tiver uma PA, uma progressão aritmética, é uma função afim, é uma função do primeiro grau, certo? Então, qual a ideia? Eu vou mostrar como isso daqui vai ser utilizado já dentro de exercícios. Mas antes disso, eu preciso que você pegue o seguinte pensamento. Bom, o que eu quero que você saiba aqui? Trabalhar com um gráfico de uma função do primeiro grau ou identificar o gráfico de uma função do primeiro grau, uma função afim. O que acontece? Os dois tipos mais clássicos que vão aparecer são esses dois aqui, onde esse primeiro representa uma função crescente e o segundo uma função decrescente. Lembra que eles são do tipo y igual a ax mais b. Esse primeiro vai acontecer quando o valor do a aqui na sua lei de formação for maior que zero. E esse segundo quando o a for menor que zero, certo? Mas o que isso significa? A função se diz crescente porque conforme os valores de x vão aumentando, você vai pegando valores de x, ele vai te dando valores de y cada vez maiores. Então, conforme o x aumenta, o y aumenta. Você tem que pensar o seguinte: quando você está atribuindo uma característica a uma função, você está atribuindo a característica aos valores de y. Afinal, o y ele é igual ao f de x, certo? Do mesmo jeito que ela é y igual a x mais b, ela é f de x igual a ax mais b. Então, se eu estou falando que a função é crescente, significa que o y está crescendo. Conforme o x vai passando, o y vai crescendo. Aqui ocorre ao contrário. Conforme eu vou pegando valores maiores de x para a direita, o y está decrescendo. Então, se o y está decrescendo, significa que a função está decrescendo. Beleza? Dá para entender a ideia? Beleza. Continuando aqui, trabalhando no meu gráfico. Olha só. Dois pontos importantes você vai ter no gráfico de uma função afim, numa função do primeiro grau. Os pontos onde o gráfico toca o eixo x e o eixo y.
certo? Lembrando, o eixo x também é conhecido como o eixo das abscissas e o eixo y as ordenadas, tá? Eixo x, eixo y. Esse ponto aqui, que o gráfico toca o eixo x, vê se você consegue entender a ideia. Você está tendo vários valores aqui de x. Nesse ponto, esse ponto aqui tem uma coordenada x, porém a coordenada em y dele, já que esse ponto está sobre o eixo x, a coordenada em y dele é 0, certo? E nesse ponto aqui, ó, ele tem uma coordenada y, porém, como ele não tem deslocamento horizontal, a coordenada em x dele é 0. Cara, esses dois pontos aqui são muito importantes. Geralmente a questão fala que ela corta o eixo x, o eixo y, para você ter esses pontos, porque isso entra na modelagem de exercício, que é a ideia dele te dar 2 pontos e te pedir um terceiro. Nem sempre ele vai te dar as coordenadas fechadinhas. Ele vai falar corta o eixo x, corta o eixo y. Com isso daqui, ó, com essas informações, você consegue achar a lei de formação dessa função, certo? Aí aqui, ó, vou fazer aqui a mesma ideia. Pensa comigo. Isso daqui é uma função do tipo y igual a x mais b. Então, se eu estou nesse ponto aqui, certo? Ou nesse daqui, que é o mesmo. É a mesma ideia. Onde o y é 0, na função você entende que fica assim, ó. 0 é igual a x mais b. Ou seja, passo b para lá, menos b é igual a x. Ou seja, menos b sobre a é igual a x. Então, esse ponto aqui é o ponto que tem coordenada em x, menos b sobre a, em y, 0. Já esse ponto aqui, ó, eu sei que o x é 0. Então, ele fica como? Ó? Y igual a vezes 0 mais b. Aqui 0, ó, y igual a b. Cara, aqui já tem uma informação que te economiza cálculos. Porque a coordenada y desse ponto, onde o gráfico toca o eixo y, a coordenada dele é sempre o b. Esse ponto é o 0b. Então, só de olhar para a função, por exemplo, uma função y igual a 2x mais 5, você já sabe que o gráfico dessa função toca o eixo y no ponto y igual a 5, que é no b. Beleza? Deu para entender? Então, ó, basicamente, você tem a lei de formação, beleza? Que é importante para a função. Você tem o que acontece na função, certo? Uma função crescente, decrescente, por quê? E esses pontos que são os pontos de importância da função, certo? Esse ponto aqui, o ponto onde o gráfico toca o eixo x, também é conhecido como raiz da função, certo? Quando o y é igual a 0. Ok. Então vamos para a prática, né? Porque na prática a gente tem sempre aqueles textinhos que você tem que interpretar para saber como utilizar isso tudo aqui. Vamos lá, vamos para os exemplos. Deixa eu procurar o primeiro aqui. Esse daqui como primeiro exemplo. Ele diz assim, ó. Um táxi cobra R$ 4,50 como valor inicial da corrida e mais R$ 1,50 por quilômetro percorrido. Quanto pagará uma pessoa que utilize o táxi num percurso de 13 km? O que está acontecendo? Isso daqui caracteriza uma função afim, uma função do primeiro grau. Por quê? Você tem um crescimento linear. Você começa pagando, né, R$ 4,50 e você vai pagar mais R$ 1,50 por cada quilômetro rodado, por cada xzinho. Então, se é 1 km, R$ 1,50. 2 km, R$ 3,00. 3 km, R$ 4,50. E assim sucessivamente. Então, para quilômetros iguais, você paga a mesma quantidade. Logo, é um crescimento linear. Isso caracteriza uma função afim, uma função do primeiro grau. Então, o que você vai fazer? Você sabe que a função é do tipo y igual a x mais b, certo? Ou f de x é igual a ax mais b. É a mesma coisa. Aí você vai substituir os valores aqui. Ó, já está montado aqui, ó. F de x é igual a 1,5x mais 4,50. O 4,50 é o valor fixo, certo? Chamado de coeficiente linear.
Já 1,50 é o valor variável, é o meu coeficiente angular que está ligado à minha variação, à minha variável na verdade, certo? Beleza? Então olha só, ele quer saber quando a quilometragem é 13, quanto ele paga. Entende que se fosse o gráfico XY, beleza? Isso seria uma função crescente, certo? Ok? Onde no eixo X você está tratando dos quilômetros e no eixo Y você está tratando do preço pago, beleza? Então, se é 13 quilômetros, o 13 entra no lugar do X. Você está procurando f de 13, que é igual a 1,5 vezes 13 mais 4,50. Então, o f de 13, que é o que eu estou procurando, vai ser o quê? 19,5 mais 4,50. Logo, o f de 13 vai ser igual a R$ 24. Beleza? Deu para entender a ideia? Então depois você dá uma olhadinha depois no vídeo e tenta fazer sozinho, ok? Vamos para outro exemplo? Olha, vamos lá. Vamos para esse outro exemplo aqui. Ele diz assim, ó. Um estacionamento cobra R$ 7,00 pela primeira hora e mais R$ 5,00 por cada hora adicional. Quanto pagará uma pessoa que deixe seu carro por 5 horas no estacionamento? Se você tentar fazer essa questão da mesma forma que eu fiz a outra, você vai pensar em quê? Algo assim, ó. F de x é igual a R$ 5,00 por hora, 5x mais 7. Essa função tem um problema. Por quê? Olha só o problema direto dela. Ele fala que ele paga R$ 7,00 pela primeira hora. Mas se eu jogar aqui nessa função f de 1 igual a 5 vezes 1 mais 7, eu tenho que o f de 1 é 12. Então a função me informa que ele pagaria R$ 12,00 na primeira hora, o que está errado. Ele paga só 7. A diferença dessa função aqui para a função da outra questão é que na outra que você tinha f de x igual a 1,5x mais 4,5, 4,50, é que quando o x era zero, ou seja, você não andou nada no táxi, você paga 4,50. Então, ele estava te dando ponto 0,4,5. Aqui ele diz que quando você passa uma hora no estacionamento, você passa R$ 5,00, paga R$ 5,00. Ele está te dando ponto 1, mas na verdade você paga R$ 7,00. Ele está te dando ponto 1,7. Vê a diferença? Então, ó, você tem que tomar cuidado com isso daqui, mas vamos ver como ficaria para resolver isso daqui de forma correta, certo? Mais ou menos assim. Pensa no gráfico. A função que eu tinha achado aqui, a y igual a 5x mais 7, ela está dizendo o quê? Ela está partindo aqui do ponto, quando x é 0 e y é 7, ela está partindo daqui, né? Considerando aqui 7, e subindo. Só que a minha função real, que eu preciso, ela está relacionando o quê? O ponto 1 com o ponto 7. Então, ela está partindo daqui e subindo. Eu vou usar uma técnica de resolução que trabalha com o translado do gráfico, certo? Eu vou transladar o gráfico para ficar mais fácil de eu trabalhar. Como assim? Eu vou puxar esse gráfico para a esquerda e fazer uma conversão de valores no eixo X, nas abscissas. Repara só, eu vou fazer algo assim. Ó. Se eu puxo essa função para a esquerda, ela vem daqui para cá, né? Vai sair aqui do 7 para lá, certo? Bom, o ponto que estava relacionado era o ponto 7, 1. Mas aqui agora eu tenho o quê? O 0. Repara nessa função que eu tinha um ponto 7 relacionado com 1, o 2 relacionado com alguma coisa, o 3 com outra coisa, o 4 com outra coisa, e o 5 é o que eu quero. Eu quero saber, o ponto 5 está relacionado com o quê? O x igual a 5 está relacionado com y igual ao quê? Já que eu quero 5 horas, certo? Então, se eu puxei tudo para a esquerda, certo? Ficou mais ou menos assim, ó. O 1 veio para cá, o 2 para cá, o 3 para cá, o 4 para cá, o 5 para cá e o 6 para cá, certo? Beleza? Então, olha aqui, ó. O gráfico agora, vou botar aqui o normal, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
certo? Sendo que nos valores do antigo seria o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 5 do que eu quero, que é desse gráfico aqui, ele está relacionado com o 4 dessa função aqui, que é esse gráfico. Eu transladei essa função e transformei ela no y igual a 5x mais 7. Só que o que seria o 5 nessa função, vou chamar de g de x, ela vai ser o 4 na função f de x. Então, na verdade, basta eu calcular o 4 aqui, x igual a 4, o f de 4. Então, o f de 4 vai ser igual a 5 vezes 4 mais 7. O f de 4 vai ser igual a 27. Bom, eu coloquei valores pequenos exatamente para você ver como isso vai acontecer. Olha só, são R$ 7,00 na primeira hora, mais R$ 5,00 da segunda, 5 da terceira, 5 da quarta e 5 da quinta, ou seja, R$ 27,00. Deu para entender a ideia? Deu para entender a ideia do translado da função? Qual é a diferença disso daqui, dele cobrar R$ 7,00 só a partir da primeira hora? Toma cuidado com isso quando você estiver resolvendo questão, beleza? Então vamos para outro exemplo. Aqui. Olha outro exemplo. A temperatura de uma caldeira se eleva linearmente quando ligada. Após 10 minutos ligada, sua temperatura atinge 60 graus Celsius. Após 30 minutos ligada, atinge 160 graus. Qual é a temperatura atingida pela caldeira após 15 minutos ligada? Bom, em relação ao gráfico, isso ia ficar mais ou menos assim. Quando o x, sabendo que o x são os minutos e o y é a temperatura em graus Celsius. Quando o x é 10 minutos, a caldeira está em 60 graus. Quando o x é 30 minutos, a caldeira tá lá em cima, né? Vou botar aqui 160 graus, certo? Então eu tenho um ponto aqui e um ponto basicamente aqui, certo? A minha função passa por esses dois pontos, ok? Minha reta, que não está tão reto assim. Ele quer saber exatamente qual é o valor na temperatura para quando o tempo for 15, certo? Então ele quer saber qual o valor de y para quando o x for 15. O que você tem que perceber? Os pares ordenados da função, as coordenadas, são dadas sempre x por y. Ele me disse aqui indiretamente que quando x é 60, quando x é 10, ele me disse que quando x é 10, o y é 60. E ele me disse que quando x é 30, o y é 160. Ele me perguntou, quando x é 15, o y é quanto? Certo? Bom, isso daqui é um modelo clássico de questão, que ele te dá 2 pontos e te pede um terceiro. Ou ele poderia me dizer qual é o tempo em quantos minutos, a temperatura atingiria tantos graus. Ele me daria o y e pediria o x. A ideia aqui é você fazer um sisteminha. Você sabe que por ser um crescimento linear, é uma função afim, é uma função y igual a x mais b. Ele está dizendo que quando x é 10, y é 60. E ele está dizendo que quando x é 30, y é 160. Então vamos montar as equações. Vai ficar assim. Quando o y é 60, 60 é igual a vezes 10, né, que é o x, mais b. Substituindo esse ponto, quando o y é 160, você tem a vezes 30 mais b. Olha o sistema aqui. Uma forma de resolver esse sistema é você fazer o quê? Subtrair as equações. Eu vou pegar a de baixo e vou subtrair pela de cima. 160 menos 60, 100. 30a menos 10a, 20a. b menos b, 0. Ou seja, passo 20 dividindo, né? 100 sobre 20 é igual a A. Meu A vale 5. Para que eu estou fazendo isso? Eu estou tentando achar o valor de A e B para substituir aqui e colocar o 15 no lugar do x e matar a questão.
Já achei quanto vale o A, falta achar quanto vale o B. Vai ficar o quê? Só substituir uma das equações. Na primeira fica 60 é igual a 5 vezes 10 mais B. Então, 60 menos 50, né? 50 vai para lá, é igual a B. O B é igual a 10. Essa função é do tipo f de x é igual a 5x mais 10. Ele quer saber o quê? O f de 15. Então, o f de 15 é igual a 5 vezes 15 mais 10. Tranquilo? Então, o f de 15 é igual a 75 mais 10, que vai ser igual a 85. Então, em 15 minutos, ele vai estar com a temperatura de 85 graus Celsius. Beleza? Deu para entender mais essa questão? Então, fica a ideia para vocês. Geralmente, as questões mais utilizadas são desse tipo aqui, dele te dar 2 pontos e te pedir um terceiro. Pode aparecer alguma coisa nesse tipo, né? Bem simplesinha do táxi, só para você montar a função, beleza? Pode aparecer desse estilo aqui, que eu fiz o translado. Ah, uma observação. Desse tipo aqui, ele pode te pedir simplesmente a lei de formação. Ele poderia simplesmente me pedir qual era o tipo da função, que é f de x igual a 5x mais 10. Tranquilo? Então, galera, é isso aí. Fica para vocês mais uma explicação de uma matéria, certo? Estou visando lá o concurso dos bombeiros de guarda-vidas. Fica para vocês mais essas dicas. Como eu falei, não vou me aprofundar matematicamente na matéria, vou só apontar como questões geralmente cobram conteúdo. Então, até a próxima. Se gostou do vídeo, curte. Se tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, posta aí nos comentários, se inscreve no canal e até a próxima. Fui!